Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ele teve a grandeza de nos passar um momento importante na vida de Jesus, em que ele começa a delinear qual seria a sua tarefa na face da terra e qual seria o intuito do crescimento do ser humano. Então Jesus começa a dizer para um povo sofrido, sequioso de esperança, de felicidade, de boas palavras, de frente ao Genezaré, ele sobe no barco e começa a dizer para o povo da seguinte maneira: saiu aquele que semeia a semear. E enquanto semeava, caiu uma quantidade de sementes ao longo do caminho. Os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade de sementes caiu no solo pedregoso. Como não tinha muita terra, logo germinou. Como ainda era jovem e fraca, o sol veio e a queimou. E como não tinha raízes, secou. Uma outra quantidade caiu no solo cheio de espinhos, cresceu, se desenvolveu, mas foi então sufocada por esses espinhos e não chegou a dar frutos. Uma outra quantidade caiu no solo fértil, que rendia algumas sementes, uma semente 30 por 1, outras 60, outras 90. Que entendam aqueles que têm entendimento de entender. O mais interessante dessa parábola, Carby Schutel chamou essa parábola de a parábola das parábolas, que é a mais importante que Jesus contou. E mesmo sendo tão simples, os apóstolos não conseguiram entender. Porque certos ensinamentos de Jesus vieram para que as pessoas entendessem com uma certa maturidade que Allan Kardec chamou maturidade do senso religioso. E muitas vezes aquilo que ele passou não era para aquele grupo de pessoas entender, mas outros mais à frente. Tanto é que no Líbano tem um ditado que diz que aquele que planta tâmaras não colhe tâmaras. Por que isso? Porque uma tamareira demora de 500 a 600 anos para dar frutos. Então nunca quem plantou vai colhê-la. Você planta para os outros. E qual é a tarefa do semeador? A tarefa do semeador não é plantar para ele mesmo usufruir da semente. Ele planta para os outros. Por isso é que as sementes são as verdades divinas. O semeador, como o próprio Cristo informou, é Ele. Nós, outros, que propagamos o cristianismo, ou toda a doutrina, tal como o espiritismo, que seja um contraponto ao mal, à ignomínio, ao egoísmo e ao orgulho, somos co-semeadores com Jesus. E os terrenos exemplificados pelo Cristo são os terrenos de nossos corações. É por isso que foi encaixado em o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, essa parábola no capítulo 17, sede perfeitos. Porque a parábola do semeador nos ensina como alcançar a perfeição, como alcançar a pureza de espírito, que foi o que Jesus trouxe para nós. Jesus não veio à Terra para brincar de mágica. Jesus não veio à Terra para satisfazer os nossos caprichos pueris. Jesus veio à Terra para nos ensinar um modo de conduta e nos dar um caminho rumo ao conhecimento de nós mesmos. Por isso é que ele teve que explicar a parábola para os apóstolos. Eles que vieram especialmente para contribuir na obra do Cristo. E ele começa explicando o que seria a primeira parte, que é a semente que caiu ao longo do caminho. Para isso é necessário entender a tradição do povo judeu. Não tem como entender o que está escrito na Bíblia se você não remontar 3, 4 mil anos. Hoje, quando o lavrador trabalha o solo para receber a semente, ele o faz
com carinho, com esmero, ele limpa espinhos, pedras, ervas daninhas, deixa o solo perfeito e o trata de uma forma para que a semente seja bem recebida. Não é assim que se faz o lavrador? Pois é, na Judéia não era assim. Na Judéia, após alguém terminar de colher os frutos, e nós sabemos que quando nós puxamos os frutos com a raiz, saem pedras, saem abrolhos, saem espinhos, a terra fica toda bagunçada, não é assim? Eles não trabalhavam a terra nem limpavam para plantar a semente. Eles vinham jogando por cima de pedras, por cima de espinhos, aonde tivesse. Depois vinha um outro com um arado bem grande, via raspando e limpando o solo. É por isso que o semeador, quando sai a semear, uma quantidade cai num terreno, uma quantidade cai em outro, quantidade cai em outro. Em realidade, é o mesmo terreno, modificando a sua particularidade. Porque nós podemos entender essa parábola como se fosse o coração de cada um de nós e nos encaixássemos, mas nós podemos entender como nosso próprio coração em fases diferentes. Da parte inicial, que nós somos ignorantes, até a parte que entendemos o cristianismo e recebemos bem a semente. No meio, onde foi plantado a semente, o solo é fofo. Mas ao lado onde o semeador passa pisando o solo fica batido, é solo de beira de estrada, é um solo endurecido e impermeável, a semente cai e não penetra a terra. É a exemplificação das pessoas que têm o coração endurecido para as verdades divinas. É a exemplificação das pessoas que têm a oportunidade de receber a palavra divina. Porque se nós prestarmos atenção nessa parábola, Deus não escolhe o solo para semear. Ele semeia em qualquer um, porque todos têm o direito de receber a palavra divina. Todos têm. Mas daí a pessoa querer receber a palavra divina, são outras. Mas uma parte cai ao longo do caminho. São os corações que recebem. Quem hoje, no século 21, pode dizer que não tem acesso ao cristianismo, às verdades divinas, ao conteúdo da doutrina espírita? Se há 30, 40 anos atrás era difícil comprar um livro espírita, se era difícil você ter acesso a uma palestra, se era difícil você ter acesso a mídias espíritas, hoje é a coisa mais fácil do mundo e não tenho que reclamar. Eu lembro do Divaldo Pereira Franco contando que uma pessoa que reclama de não poder comprar uma obra básica da doutrina espírita, deixa de lado um maço de cigarro ou a garrafa de cerveja, pega o dinheiro e compra uma obra, que é o mesmo preço. Ah, é muito caro? Vai no sebo e compra. É mais barato ainda, é metade do preço. Uma certa feita, quando eu comecei no Espiritismo, e os Espíritos fazem as coisas de forma maravilhosa, um amigo meu, o Higino Carlos Trindade, falecido, veio à minha casa e falou: Alex, essa mulher está dando esses livros embora. Trouxe 3 caixas cheias de livro espírita, os melhores. A hora que eu abri, para mim foi um tesouro. Era melhor que se tivesse trazido R$1 milhão. Olhei aqui, aquilo foi uma dádiva para mim. Vou ficar com tudo. E fiquei com os livros, que deu a base, a estrutura para eu conhecer a doutrina espírita e me tornar hoje o trabalhador que sou. Veio de presente, nem sei quem deu, mas veio para mim os livros. Porque nós temos acesso, e quem hoje reclame, você tem através do seu smartphone, porque o pessoal pode não ter dinheiro para comer. Mas para comprar smartphone todo mundo tem. Duvido que não tenha. Ele tem o smartphone. Você tem acesso à página da Federação Espírita Brasileira. Na página da Federação Espírita Brasileira, você vai lá, procura obras, livros, obras básicas, todos gratuitos para fazer download. Eu tenho no meu celular as obras básicas e mais 11 anos de revista espírita. E mais um monte de livro espírita, tudo em formato PDF. Simples, que eu posso acessar em qualquer lugar. Se eu vou no banco, a fila está muito grande, eu posso ler. Se eu vou no consultório médico, está muito demorado para atender, eu posso ler. Se eu estou no meu serviço no momento que não tem muita coisa, eu posso pegar e folhear, ler.
Se eu estou em casa no momento de crise, eu preciso, apesar que eu tenho um monte de livro em casa, mas se eu precisar, saco no meu smartphone, a obra que eu fiz o download, e eu posso ler. Então não existe desculpa para não termos acesso ao conhecimento de Deus. Quantas vezes nós passamos pela rua, tem alguém para vir ao nosso encontro para transmitir o conteúdo da palavra divina. Se ligamos a televisão, mudamos de canal, alguém falando da palavra divina. Se acessamos as redes sociais, tem alguma mensagem vinda pelo Facebook, pelo Instagram, por blogs, por sites, por aplicativos do nosso celular, pelo WhatsApp. Sempre alguém está passando um conteúdo divino. Mas se o nosso coração estiver endurecido, impermeável, de nada vai adiantar. Mas a semente veio. Aí no final das contas essa pessoa reclama que Deus não gosta dela, que Deus a abandonou, que ela não consegue nada na vida, mas a culpa não é de Deus. A culpa é da pessoa, porque todos têm oportunidades de ir ao encontro de Deus. Conto uma história que um homem chamava-se Vitalino Caixeta. Ele era um homem cético, não acreditava em nada. Quem viesse falar para ele de religião, ele contrariava, ele brigava, ele arrumava confusão. Todo mundo aqui conhece um que é assim, né? Que briga por qualquer coisa. Após uma discussão à noite, no bar, conversando com os amigos sobre religião, ele volta para casa, a esposa e os filhinhos esperando ele para jantar. Ele volta, ele nem janta, porque ele estava com a mente aturdida, extremamente nervoso por causa da discussão. Onde já se viu falar de fé? Algo que você não pode ver, você não pode crer, você não pode tocar, você não pode acreditar. É uma baboseira que os religiosos falam, é uma esperança fictícia, é uma tolice, dizia ele. A esposa falava: calma, Vitalino, vai descansar, toma um leitinho e se acalma. Ela deitou, ele se deitou e ele não conseguia dormir porque a mente ficava remoendo a discussão e ele queria arranjar argumentos para comprovar para as pessoas que era tudo mentira. Até que quando ele viu, a esposa já ressonava do lado, já estava roncando e ele não dormia. De repente ele caiu no sono. De tanto pensar, ele cansou-se e caiu no sono. Quando ele se viu, ele estava na presença do seu irmão Durvalino. Ele falou: Durvalino? Sou eu, meu irmão. Mas você morreu, o que você está fazendo aqui? Eu morri o corpo, mas eu estou vivo. Vim aqui para lhe dar um ensinamento. Ele: qual é, meu irmão? Você sempre questionou a matéria de fé, que tem que ver para crer. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Há tantas coisas que você não confere e acredita. Você toma o ônibus e não verifica a capacidade do motorista. Você pega todo o seu dinheiro e coloca na instituição bancária e não verifica se a instituição é séria ou não. Você vai no restaurante fazer uma refeição e você não sabe quem é o cozinheiro nem a qualidade do alimento e come gostosamente. E fora isso, meu irmão, você não vê a bactéria, mas ela pode entrar pelas suas vias respiratórias e te adoecer. Você não vê as ondas do rádio, mas você escuta a música. Você não vê as ondas televisivas, mas você vê a imagem na televisão. Portanto, meu irmão, acorde viva, acorde viva. Ele acordou banhado de suor na cama, sentiu um cheiro estranho no apartamento, viu que a esposa dormia, foi olhar os filhinhos, aquele ar pesado, aquele cheiro ruim. Os filhos dormiam. Quando ele foi ver na cozinha, a esposa tinha esquecido o bico de gás do fogão aberto. Todos poderiam morrer a qualquer tempo. Ele então desliga, faz ar no ambiente, abre a janela e dispersa o gás. De fato, ele acordava para viver, porque seu irmão morto vinha lhe acordar para a vida espiritual e para a vida física. A partir daquele momento, nunca mais ele questionou nada e foi estudar a vida pós-morte. É como Victor Hugo disse: eles estão invisíveis, mas não ausentes. E nós não temos o direito de dizer a outrem o que ele deve ou não acreditar. Os materialistas, os céticos, não têm direito de dizer aos que acreditam que não é verdade, porque na casa das porcentagens, 50% tem de chance de ser e 50% de não ser. Mas quem estudou as obras de Ian Stevenson,
do Dr. Banerjee na Índia, que comprovaram cientificamente o fenômeno da reencarnação, sabem que não é papo de espiriteiro, mas é assunto profundo da doutrina espírita. Portanto, acordemos e viva. Mas e o que faz essa pessoa que não consegue compreender, se torna impermeável às palavras divinas? Sempre se tem um recurso de transformação. Para esse tipo de pessoa que não penetra a semente, que não está nem aí para nada, só tem um recurso de transformação: é a dor. A dor é uma mestra divina que transforma as almas empedernidas. De hoje, orgulhosas se transformam humildes porque são quebradas em seu orgulho a partir das dificuldades. Portanto, todos, o solo endurecido, você não precisa cavucar com força, machucá-lo para poder semear a semente. O metal precioso não passa temperaturas terríveis na mão do ourives para se transformar no metal precioso, porque ele simplesmente é um mineral feio, um mineral não trabalhado. O molde do dentista para se transformar na prótese, ele precisa do calor do cadinho depurador para se transformar. Portanto, aqueles que são endurecidos ao recurso da dor. Nós estamos ou já estivemos nessa situação, e com certeza foi a dor que nos trouxe aqui. Lembra as aves do céu que vieram e comeram a semente que poderia penetrar em nosso coração? Muitas vezes é o obsessor. Quantos não vêm à casa espírita reclamando que estão com o tal do encosto, que estão passando mal, que está sendo influenciado, e que as coisas não dão certo, que o serviço não vai bem, e que tudo dá para trás, e alguém falou que é encosto, e alguém falou que é obsessão, vai no centro espírita que resolve, a pessoa vai no centro espírita e resolve. Aí o que a pessoa faz? A primeira coisa, que se isso acontecer com a gente vier na casa espírita, eu já disse outrora, nós temos que agradecer o obsessor. Porque se não fosse ele, a gente estava em casa lá reclamando da vida, deitado na rede, tomando suquinho, e nem aí para a nossa autotransformação, para o nosso autoaperfeiçoamento. Graças a ele aqui viemos, porque se não fosse por ele aqui não viríamos. Ah, mas nós temos opção? Temos. Quantos de nós quer? Quantos de nós quer? Se chove porque chove, se faz sol porque faz sol, se faz frio porque faz frio, se faz calor porque faz calor. Sempre temos motivos para não procurar a Deus, mas Deus nunca dá desculpas para não estar conosco. Ele sempre está. O segundo terreno, o terreno pedregoso, é o terreno daqueles que aceitaram a doutrina. Receberam as sementes, mas prestem atenção. A semente cresce muito rápida porque não tem terra no solo. Portanto, não cria raízes. E logo vem o sol e queima a semente e a mata, porque ela não criou raízes. É o exemplo das pessoas que buscam o núcleo religioso, que vêm à casa espírita, que chegam aqui e conhecem o movimento mais importante de reforma religiosa da face da terra, que é o espiritismo. Nunca houve um igual, nunca houve semelhante. Uma vez perguntaram a Leon Denis se o espiritismo seria a religião do futuro. Leon Denis disse: não, o espiritismo seria o futuro das religiões. O maior movimento de reforma religiosa da face da terra. Quando Allan Kardec codifica a doutrina espírita, sob as determinações dos espíritos superiores, há uma transformação na face da terra. E as pessoas que adentram uma casa espírita achando que vão entrar num núcleo religioso, onde vão ter pessoas alucinadas, amarradas em camisas de força, penduradas no teto, babando para o canto, que tem um monte de gente que vai, que acha que tem carneiro de um lado, cabrito do outro, vela acesa, e não vem à casa espírita. Outro dia uma amiga minha falou, eu falei que ia fazer palestra, eu vou lá, mas eu não conheço, eu posso entrar? Eu falei assim, pelo jeito você nunca foi numa casa espírita, né, minha querida? Eu não sabia nem como que entrava. É a mesma coisa que vai num outro núcleo religioso. Falei a ela, é como se fosse uma universidade. Você vai entrar, vai parecer que é uma universidade, não parece um núcleo religioso. E não parece. Veja as paredes brancas. É assim a característica de um centro espírita. Você não vê a foto de Jesus aqui, de José lá, de Maria lá? Não tem. Para não
causar dependência, santificação. Porque hoje se coloca um quadro, amanhã um altar, no terceiro dia estão ajoelhando na frente, fazendo o nome do Pai e rezando na frente. Que é a dependência, que é a santificação. A gente tem que tomar cuidado com isso, que o Espiritismo não preceitua isso. Esse é o modelo perfeito da casa espírita. Esse é o modelo perfeito. E quando a pessoa adentra e verifica os oradores inflamados, falando da doutrina, explicando sobre a lei de causa e efeito, explicando sobre o livre-arbítrio, explicando sobre a pluralidade das existências e os mundos habitados, falando sobre a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, falando sobre o enigma da morte, falando sobre a reencarnação de uma forma tão sucinta e tão profunda, falando sobre a vida na sua profundidade, falando sobre Deus, não o Jeová do Velho Testamento, mas o Deus de Jesus, e falando sobre Jesus como o espírito mais puro que pisou a face da terra. A pessoa se emociona, a pessoa se transforma, e a pessoa fica entusiasmada. Ela já busca um trabalhador da casa, se ela encontrar, mas se ela encontrar, ela vai lá e busca e fala: eu quero fazer um curso, eu quero fazer alguma coisa, e orientam, que na segunda tem curso básico, na terça tem curso de passe, na quarta tem curso de médio, que sempre tem algum curso na casa espírita. A pessoa fala: eu quero fazer todos. Não, vai com calma. Não, mas eu quero fazer na segunda, eu quero fazer na terça, quero fazer... É o trabalhador entusiasmado em excesso. Ou seja, tem pouca terra, não criou raiz e cresce rápido a semente. A planta cresce e fica bonitona, mas frágil. Sabe aquele galho fininho, aquele caule frágil? Quer fazer tudo, quer se abeirar de tudo, quer tomar parte em tudo. Eu conheci inúmeros trabalhadores assim. Eu fui instrutor nos cursos de muitos alunos assim. Chegavam entusiasmados em excesso. Chegavam até o ponto de desequilíbrio de querer fazer tudo todo dia. O que é um equívoco. O que é um equívoco. Tenha uma tarefa, mas faça bem feita. Não queira abraçar o mundo. Quem muito abraça, pouco abarca. Já dizia o ditado antigo. Mas a pessoa vai e faz, e acontece, e vem, até que apareça a primeira dificuldade. Porque é muito bonito os fenômenos. É muito bonita a doutrina. Mas o estudo, são poucos que se detêm a estudar a doutrina de forma profunda. Lê um romance ou outro, vê alguma coisa sobre reencarnação, alguma coisa sobre lei de causa e efeito. Nossa, sou espírita. Se intitula espírita. E se intitula trabalhador da casa espírita. Ótimo. Mas conhece a doutrina? Mais ou menos. Mais ou menos é não conhecer. Mais ou menos, uma pessoa que faz mais ou menos um curso de passe não sabe aplicar passe. Uma pessoa que faz mais ou menos o curso de médio não sabe ser médio. Uma pessoa que estuda mais ou menos a doutrina não conhece, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o capítulo sobre fluidos. Parece que é super simples. Em primeiro lugar, o pessoal, a maioria não sabe nem falar, fala fluido. Fluido é verbo. Fluido é a palavra certa, e é o capítulo mais difícil do Livro dos Espíritos, e que tem desdobramentos em outras obras, e que a pessoa tem que conhecer bastante. Fluido cósmico universal, fluido vital. Quantos tipos? Qual a diferença do fluido cósmico universal, do fluido vital? O que é ectoplasma tem a ver com fluido vital? Allan Kardec não falava de ectoplasma, e todo mundo fala de ectoplasma. O que é isso? É tudo lei de fluidos. Tem que entender. Se você não conhece fluidos, é difícil ser médio. Se você não conhece fluidos, é difícil aplicar passe, porque no passe você aplica fluidos. Então você tem que conhecer. Você tem que estudar a fundo a doutrina. O trabalhador estouvado, extremamente entusiasmado, porque o entusiasmo mais prejudica do que ajuda. Mais prejudica do que ajuda. Porque nós queremos trabalhadores centrados, não abilolados. E muitas vezes eles estão abilolados por excesso de informação. Para vocês terem uma ideia, gente, uma pessoa antigamente, um planeta, o mundo demorava cerca de 200 anos para ter uma informação nova, uma revelação. Hoje se tem uma informação nova a cada semana.
O imperador romano não tinha informação que uma criança de 7 anos tem hoje. Portanto, nós temos que equilibrar os nossos conceitos e saber levar em frente o que é útil do que não é. O trabalhador que estouvado seja, não se equilibre, não é bem orientado. Quando surge a primeira dificuldade, ele desiste. É aquele trabalhador que vai fazer o atendimento fraterno e que faz o atendimento de uma pessoa desequilibrada. Aí eu me pergunto, para o mundo que eu quero descer, se a pessoa vai fazer atendimento fraterno, quer dizer que ela não está bem, quer dizer que ela está desequilibrada. E pode, vez ou outra, ir para grosseria, para uma palavra mal colocada, para um choro efusivo, para um engano. O trabalhador sai daquele atendimento e fala, não faço mais, fui maltratado. Mas é sua tarefa. A sua tarefa é abafar o mal em profusão. Ou aquele que vai distribuir sopa aos necessitados, e quando a gente lida com o necessitado, nós estamos lidando com as pessoas sem dignidade nenhuma. Perderam toda a dignidade. Muitos de nós querem pregar sem encher a barriga, e nós devemos encher a barriga para depois pregar, se for o caso. Muitas vezes seremos maltratados, muitas vezes seremos ofendidos, muitas vezes aconteceu uma coisa, o trabalhador que não criou raiz, ele dirá, fui maltratado, nunca mais entrego comida para esses pobres, e vai embora. Ou aquele que vai participar de um trabalho específico na casa espírita, arruma confusão com um trabalhador. Ele sai, vai para a esposa e diz, briguei com tal pessoa, nunca mais piso no centro. São as pessoas que pulam mais do que macaco em galho de centro espírita. Nunca estão contentes em lugar nenhum. E como se não bastasse mudar de centro espírita, chega uma hora que muda de religião. Uma hora está no espiritismo, outra hora está na igreja católica, outra hora está no templo protestante, outra hora está na sinagoga, outra hora está no terreiro. Nunca se encontra. Porque nunca está feliz consigo mesmo. Porque não cria raízes aonde vai. É necessário criarmos raízes e termos conceitos aprofundados. Qual é o recurso para transformar esse trabalhador que chega como um meteoro na casa espírita e vai embora como um cometa? Muitos são assim. É o estudo. É conhecer aonde está adentrando. A maioria das pessoas que frequentam a casa espírita são católicos. Vêm à casa espírita, saídos do catolicismo, vão no catolicismo um dia, vêm na casa espírita o outro, e vai dosando as forças. Chega uma hora que a pessoa fala, acho que eu vou no centro espírita, é melhor. Aí a pessoa vai ao centro espírita, mas ela começa a sentir falta dos dogmas católicos, dos rituais que são naturais da igreja católica. Aí, como eu disse, chega aqui e vê as paredes tudo branquinhas, fala, nossa, mas está estranho esse lugar, né? Não seria bom então colocar um quadro de Jesus lá? Aqui colocar um quadro do Bezerra. Ah não, lá a gente coloca do Chico e vai enchendo de quadro no primeiro dia. No segundo ele vai fazer um altar, no terceiro ele vai ajoelhar, fazer o nome do Pai, todo mundo vai rezar, vai colocar a velhinha lá. Descaracterizou a casa espírita. Porque a pessoa não estava preparada para o espiritismo, ela quis transformar o centro espírita numa igreja. É os chamados espiritólicos ou catolispíritas. Eles estão no meio do caminho. Daí nós precisamos entender, você gosta da igreja católica? Você pode frequentar a casa espírita? Lógico que pode, qual é o problema? A casa espírita tem de espíritas e não espíritas. Sempre. A pessoa pode vir aqui receber o benefício e voltar para a igreja? Pode, por que que não? É melhor que ela venha de vez em quando aqui e fique onde ela gosta, do que ela querer ir num local e transformar o local porque ela não aceita. Imagina uma pessoa que está acostumada com atabaque no terreiro, chega na casa espírita, silêncio, que o pessoal nem respira. Que silêncio, que é tudo. E ele fala, nossa, mas está tudo muito calmo, né? Estou querendo um ponto cantado, um atabaque, que é muito bom, já passei, eu conheço muito bem como é isso, mas são fases, a gente vai passando. Aí a pessoa vai fazer um curso, está tudo muito calmo, é muito estudo, ele quer trabalho, ele quer lá. Vá então ao terreiro, meu irmão. Vá buscar onde você encontra a felicidade. Pode vir aqui de vez em quando, mas não queira ficar onde você não é feliz. Que como você chegar como meteoro, você vai embora como um cometa. Entenda aquilo que você gosta, porque todos os caminhos inevitavelmente levarão a Deus.
O outro terreno, meus irmãos, é o terreno da terra com espinhos. Se vocês prestarem atenção, a gente já começa a mudar o terreno muda de configuração. Porque se cresceu espinho, quer dizer que o terreno é fértil. Não é? Não é que nem os outros dois, que um não tinha terra e o outro era terreno batido. Esse tem terra boa, tanto que o espinho cresceu. Tanto é que a semente cai e ela cresce a certo ponto. Ela só não dá frutos porque os espinhos abafam a sementeira em crescimento. Esse é o exemplo que, se no terreno com pedra, Allan Kardec os chamou de espíritas experimentadores, que se preocupam mais com os fenômenos do que com a moral. E para a gente entender como Kardec disse isso há 160 anos atrás, os espíritos se preocupavam mais com fenômenos é porque o trabalho era público. Você chegava numa casa espírita, o trabalho mediúnico era feito na mesa, na frente de todo mundo. Era um trabalho público. Era assim que funcionava. Então as pessoas gostavam de ver o fenômeno. Eu vou num trabalho de efeito físico, eu quero ver o braço se materializar, eu quero ver o espírito se materializar, eu quero uma voz falar. É o espírito experimentador. Hoje esses tipos de trabalho não são públicos, eles são privados. Para quem tem introdução no curso e possam participar deles, para não causar choque ao novato que chega. E porque não tem de ser público, porque tem que ter um certo nível de psiquismo, de fluidos, de frequência fluídica para o trabalho acontecer. Hoje o trabalho público fenomênico é o passe. E muitos vêm à casa espírita pelo passe, não pelo conteúdo da doutrina. Vem carregado. A pessoa vem com peso, 200 quilos no ombro, chega à casa espírita, vou receber o passe, vou ficar bem. Mas nunca está bem naquela hora, no outro dia tem que receber outro passe, no outro dia tem que receber outro passe, no outro dia tem que receber outro passe, a gente chama de papa-passe. Porque se preocupou com o fenômeno, não com a autotransformação. No caso dos terrenos com espinho, esse é o chamado espírita imperfeito, que Allan Kardec chamou. Eles conhecem a doutrina, gostaram da parte moral e a entenderam, mas acham muito bom para os outros a transformação, não para eles. Sabe aquela pessoa que vê outro fazendo errado e fala, você é espírita, hein? Não pode fazer isso, hein? Como se ele não fosse. E como se a gente devesse jogar pedras e a gente não soubesse que a gente receberia algum dia, né? Porque o centro espírita não é local de santificação. Os oradores, os trabalhadores não têm asas nem auréola. São meros trabalhadores que lutam, se debatem com seus vícios para fazer sua parte dia após dia. Por isso o processo de santificação não deve existir na casa espírita. Existe casa espírita que até hoje tem um médium principal, tem um mentor principal da casa, que enquanto ele não se manifestar e der a palavra final, ninguém decide. Então para que corpo diretivo? Para que o presidente, o diretor disso, o diretor daquilo, se é o espírito que vai decidir? Não serve para nada. Não serve para nada. Há o médium principal. Eu acho uma graça esse negócio de médium principal. Imagina se o médium principal está com diarreia naquele dia, que ele tem que dar a comunicação. Piriri o dia inteiro. Só isso já vai deixar a pessoa enfraquecida, nervosa. Saibam que o termo enfesado, lembra que a gente falava antigamente, enfesado, quando uma pessoa está nervosa? Quer dizer cheio de fezes. Então esse já está desfesado, né? Porque estava com piriri o dia inteiro, aí chega na casa espírita, caindo aos pedaços, e vai lá para o trabalho, agora eu vou ter a manifestação. Vai ter manifestação do quê, gente? Vai ter do quê? Nada. Vai ter a manifestação com muita dificuldade. Talvez ele interfira num fenômeno anímico na manifestação. Ou um dia que ele briga com a esposa, um dia que a esposa briga com o marido. Não pode depender. O próprio Kardec perguntou aos espíritos, e se eu falhar na codificação? Os espíritos falaram, nós escolhemos outro. Porque a doutrina não pode se basear sobre uma pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que estudar, trabalhar e verificar que a moral espírita é para todos nós. Muitas vezes as pessoas nos veem, os oradores, falando de alguns temas, como esse que é um tema forte, e muitas vezes acham que nós estamos falando para os outros as coisas. Não,
A boca está perto do nosso ouvido. Então, aquele que fala é o que recebe primeiramente. Imagina que faz um mês que eu estou fazendo essa palestra, aproximadamente. Toda vez que eu vou falar, eu tenho que me preparar, eu tenho que verificar isso e introduzo isso na minha cabeça de qual é o terreno do meu coração. Toda vez. Toda vez. Porque o ensinamento é para a gente, em primeiro lugar. Uma certa feita, o Divaldo Pereira Franco começou a reclamar com a Joana de Ângeles, que ela só mandava mensagem para os outros. Ele passava por um período difícil. Ah, Joana, você manda mensagem para aquele de conforto, para aquele de carinho, para aquele de esperança, e eu não recebo mensagem nenhuma. Joana de Ângeles falou: como não recebe, Divaldo? O espírito, Joana de Ângeles: não recebo. Então pega lá. Ele pegou o Mestre de Luz. Pega tal mensagem, Divaldo. Divaldo abriu. Estava escrito lá: tu que sofres, tu que choras, tu que passa por dificuldades. Ela falou: tá vendo? É tu. Você editou porque você quis, mas a mensagem era para você. Eu falei: entendi. Sempre eles estão nos orientando. Sempre. É que a gente acha que é para os outros. Aquele que recebeu a semente no meio dos espinhos, os espinhos são os nossos vícios, são os defeitos. Nós temos o direito de receber a sementeira, temos mesmo. E vamos receber, de forma maravilhosa. Só que a sementeira vai ter que brigar com o espinho. Será que ela vai lutar? Ela vai conseguir vencer? As virtudes vão conseguir vencer os vícios? É muito difícil. Então chega uma hora que as solicitudes do século e as riquezas chamam a pessoa para mudar de caminho. É o trabalhador que começa a ir no trabalho, estuda, aprende, vem aplicar passe, participa do trabalho mediúnico, chega até da aula, ou participa da diretoria, ou faz o atendimento fraterno, alguma coisa ele faz. Aí o que acontece? Começa a aparecer festa de aniversário. Gente, aparece festa de aniversário tudo quanto é lugar. Aí a pessoa fala: viu, segunda-feira eu não vou poder ir lá no Luz e Verdade aplicar passe, porque eu tenho uma festa de aniversário. Ah, tá bom. Aí na quarta, trabalho mediúnico. Eu não vou poder ir no trabalho, porque eu tenho um compromisso no serviço. Vou fazer serão extra. Ah, tá bom. Aí no sábado, eu não posso ir, porque eu tenho uma festa de casamento. Aí a pessoa nunca vai no centro, porque sempre tem algo melhor que fazer do que fazer o bem ao próximo. Sempre tem. Sempre tem. Conheço trabalhos mediúnicos, já os dirigi, em que os trabalhadores de 80 trabalhos no ano foram em 40. Foram 40, metade não foram, porque sempre tem alguma coisa para a pessoa não ir para a casa de Jesus, sempre tem algum compromisso mais importante. Ah, mas eu posso ter compromisso? Pode, não tem problema nenhum, mas tem que ser no dia do seu compromisso, não pode ser outro dia. Ah, mas é um compromisso. Ah, e a casa espírita não é compromisso, é passeio, então você vai quando você quer. Muitas pessoas acham que é passeio. Muitas vezes você está escalado 5, 6, 10 passistas para aquela noite, porque vai ter bastante pessoa. Quantas vezes na União Espírita? Fazendo palestra, lá tem 400, 500 pessoas assistindo a palestra. Naquele dia que era para ir os 10, 15, 20 passistas, chega a 6. 6. Termina a palestra, vamos lá aplicar passe. Em vez de aplicar passe em 10 minutos, aplicamos em 40 minutos. A hora que termina o passe, estamos lá acabados. Ah, mas o fluido dos espíritos ajuda o médium. Ajuda. Mas e o cansaço? Como que faz? O fluido não sustenta isso. Não é assim. Chega no final, você está morto, porque você está de pé aplicando passe. É o cansaço natural. É uma tolice isso. Nós cansamos porque nós temos que trabalhar no lugar de 5 que faltaram. Isso não é correto. Um orador que falte ao seu compromisso, o que vai acontecer? A casa talvez não tenha o que fazer, porque não tem ninguém preparado. Aí começa a passar filminho, alguém lê uma página do Evangelho, faz um comentário, ou então dispensa o povo. Aplica o passe e dispensa. Porque nós temos que ter comprometimento com a casa e com a causa, essencialmente. Nós temos que ser bons trabalhadores. Existe muita coisa bacana no mundo, mas o bacana mesmo, além de ser feliz, é fazer feliz. É dar a sua contribuição para a modificação. E nós não vamos, como voluntários, dar a nossa modificação quando a gente quer. Nós precisamos ter disciplina e cumprir a nossa parte. Cumprir, porque nós exigimos que os outros cumpram. Mas nós achamos que podemos fazer quando queremos.
Aqueles que pensam do contrário matam os espinhos e a sementeira cresce e dá frutos. É o exemplo do último terreno. Mas qual é o recurso para esse que está nesse terreno cheio de espinhos? É a vontade. Porque se ele permitiu que os espinhos crescessem, ele pode fazer com que o espinho morra e cresça a sementeira de luz e bênçãos. Basta ele mudar a sua mente, a focalização do seu pensar e entender que fazendo bem ao próximo está se fazendo bem a si mesmo. E que o objetivo na terra não era comer caviar, não era andar num carrão chique e ter uma casa maravilhosa, mas era ser feliz fazendo outro infeliz. Porque se o objetivo da vida fosse ter, Jesus seria um fracasso de Deus, porque ele nunca teve nada. Ele mesmo disse que ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Então nós devemos entender que a vida o mais importante é ser, não ter. Aquele que é, o é aqui e o é depois da morte. Aquele que tem aqui, não tem depois da morte, geralmente falta lá. Para finalizar, o terreno fértil. O terreno fértil é aquele que recebe os frutos, não tem espinho, não tem abrolhos, não tem nada. Mas prestem atenção que algumas sementes rendem 30%, outras rendem 60% e outras rendem 90%. Nem sempre vai render a sua totalidade. Porque existe um ditado antigo que diz que é fácil ver as sementes de um fruto, mas é impossível saber quantos frutos tem numa semente. Não tem como saber. Não tem como saber. Mas o que importa é que a semente seja semeada e que nem que ela dê um fruto. Ela deu algum fruto, é melhor que os outros terrenos. É o estado que o nosso coração deve chegar. Para que a gente saia da vida entendendo que a gente fez algo para alguém. Eu imagino a infelicidade daquelas pessoas velhinhas que você vê na frente da casa, sentada numa cadeira com um pano na perna, olhando o trânsito, não fizeram nada para ninguém, não tiveram esforço por nada na vida, esperaram a morte chegar, como diria Raul Seixas, e deixaram a vida passar. Chega o final da vida, a pessoa se sente vazia e diz: para que vim à terra? O que levarei da terra? Quantos corações eu pude consolar, acalmar, tranquilizar? Vão chorar bastante no meu enterro ou vão falar: graças a Deus, foi tarde? Qual será o nosso fim? Por isso a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Realizar uma autotransformação. Divaldo Pereira Franco foi desenganado pelos médicos. O médico disse: Divaldo, se você ficar deitadinho na cama, você dura 40 dias. Aí se eu fizer algum trabalho, você dura 15. Ele falou: tá bom. Ele foi para casa, era dia de trabalho mediúnico lá na Mansão do Caminho. Ele pegou, colocou o pijama na hora do trabalho, deitou, falou: não vou para o trabalho. E ficou lá esperando a morte chegar. Ai, que coisa mal horrorosa da vida. Esperando a morte chegar. O que foi que aconteceu? Joana lhe apareceu, e os espíritos, os mentores, eles aparecem nessa hora. Você acha que você vai ficar bem, que você vai ficar tranquilo? Eles vêm. Nem o capeta vem, mas o mentor vem. Ela chegou e falou: fazendo aí, Divaldo? Estou deitado, estou doente, estou morrendo, Joana. Ela falou: e daí, o que tem isso? Ele falou: minha irmã, eu estou 50% morto. Ela falou: qual é o problema? Eu estou 100% morta, eu estou aqui. Levanta e vai trabalhar. Mas minha irmã, eu vou durar 40 dias. Se eu ficar deitado, e 15 se eu fizer algum movimento. Então que você viva 15 dias e morra com dignidade. Vai, trabalhe. Aí ele ficou atormentado, né? Porque daí a gente acorda para a vida, né? Aí ele se levantou, foi de pijama mesmo, colocou um casaco, pediu para o filho levar ele para o trabalho. Ele foi, a porta já estava fechando, porque tem hora, trabalho mediúnico para fechar a porta. Quando ele se sentou à mesa, Nilson perguntou: foi Joana? Foi Joana. Naquela noite, ele teve a manifestação de um obsessor, ele teve a manifestação da Joana, psicografou a mensagem e fez a prece final. Só isso ele fez naquela noite. Ele que estava quase morto. Aí Joana falou: agora vai embora para não perder o que você ganhou. Aí ele conta que ele viveu bastante, até hoje, né? O cardiologista dele morreu,
Ele foi no velório do cardiologista, fez uma prece muito linda e disse antes ele do que eu, e está tudo bem. Porque ele trabalhou, porque ele fez o seu melhor. Ah, mas a sementeira dele rendeu quanto? Não importa, rendeu muito. E a nossa rende quanto? Quanto está rendendo no dia a dia a nossa sementeira? O que estamos fazendo? Não precisa ser para o mundo. O Divaldo foi para 2.000 cidades, 80 países, psicografou mais de 280 obras. E muitos questionam a postura do Divaldo e sua mediunidade. Agora eu pergunto, e nós fazemos o quê? Para quem? Dentro da nossa casa? Para a nossa esposa? A gente é bonzão? Ou a gente é chato? A gente é insuportável? E a esposa para o esposo, ela é boa. E para os filhos a gente é ótimo. E para os pais, como a gente é. E para os colegas de serviço. Nós precisamos observar, porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Para finalizar, meus irmãos, conta que Eurípides Barçanufo, um dos maiores vultos do espiritismo, era católico. Católico fervoroso, roxo, mais do que roxo. Odiava tudo que se falasse do espiritismo. Um belo dia foi um tio seu, que estava de passagem para outra cidade, que ele ia para um trabalho mediúnico, passou pela sua casa e dormiu no seu quarto. E o tio, à noite, antes de dormir, estava lendo uma das obras mais lindas, e a primeira que caiu à minha mão, que foi Depois da Morte, de Leon Denis. Ele falou, que livro é esse, tio? O Depois da Morte, de Leon Denis. Quer ler? É maravilhoso. Eu quero. Resolveu ler. Leu